comecei a empreender muito cedo da minha vida, ainda adolescente, ainda criança, vendendo coisas usadas que eu tinha em casa no Mercado Livre, na internet, etc. Mas basicamente, cara, é porque eu sou de uma família de classe média baixa, não uma família pobre, mas uma família de classe média baixa, onde eu fui bolsista a maior parte da minha vida. Então eu estudava em colégios particulares e eu tinha acesso a colegas que tinham muito dinheiro. Então eu pensava assim, pô, eu vou melhor que eles no colégio. Eu me dou melhor nas paradas aqui da aula. Era uma coisa tua ou tinha a ver com uma mãe que era professora ou alguém? Eu vou te explicar. Minha família ela não levava para esse lado. Tá. E aí o que acontece? Minha família é uma família de funcionários públicos. Funcionário da Caixa, funcionário do governo, polícia, etc. Então eram essencialmente funcionários públicos. Tinha um empreendedor, que era um gerente, era um tio meu, que era o meio que patriarca da família. Ele era gerente, superintendente da Caixa, ganhava o melhor salário da família e ele resolveu empreender. Resolveu ter um restaurante. Paixão da vida dele. E o que acontece? Ele tem um restaurante e quebra. Total. 3 vezes. E leva a família, assim, tipo, pra bancarrota total. A família muda de patamar social por causa dele ter quebrado e abandonado. E a família inteira, eu cresci nisso, tá? Isso era infância para adolescência. Eu cresci dizendo, o maior erro da vida do Tarso, meu tio, foi ter largado a função pública e empreendido. O maior erro da vida dele foi ter largado a segurança do emprego. Esse era o mantra da família. Esse era o mantra da família. Era ele tentando se enganar. E eu crescendo ouvindo aquilo, mas, de outro lado, era um cara que ia bem no colégio, que me dava bem nos estudos e pensava assim, pô, meus colegas tudo rico, filho de quem? De empreendedores, empresários. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro nessa vida. É sério que você pensou racionalmente nisso? Sim. Tipo, eu pergunto isso porque boa parte das pessoas caíram no empreendedorismo por um acaso, que é o meu caso mesmo. Eu contei aqui algumas vezes já. O meu sonho era ser executivo de empresa, CEO e tal. Então eu caí no empreendedorismo. Porra, não consigo fazer outra coisa mais. Sim. Mas se não foi racional. Em geral é isso que acontece, viu, Vago? Fica tranquilo que você não é o único, não. Em geral é isso que acontece. Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, e acho que o empreendedor não pode ter essa vergonha, que é os primeiros propósitos de empreender é ganhar dinheiro, cara. E deve ser, tá? Deve ser. Você não pode pensar em, eu quero ajudar o mundo, resolver um monte de problema, se você não consegue resolver o seu próprio problema. Você não vai ser eficiente resolvendo o problema do mundo se você não consegue resolver o seu. E, em geral, o seu problema é você resolver a tua liberdade financeira, a tua família, as pessoas que estão ao teu redor. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Eu falei assim, bom, a minha família não tem dinheiro, eu não vou ter herança, não vou ter nada aqui. Eu preciso, por conta própria, fazer isso. Quais são as minhas opções? Posso fazer concurso público. Então, beleza, eu deixo essa carta na manga. Mas, cara, concurso público, você faz a conta, né? Adolescente, você já faz a conta, assim. Pô, tanto salário, 10 mil, 9 mil, que na época era, né, corrigindo a inflação, era o que ganhava um bom servidor público na época. Cara, isso não compra Ferrari, não compra casão, não compra as paradas que eu gostaria. O que mais que dá para fazer? Bom, empreender dá para fazer assim. Mas eu não sei o que empreender, não sei o que fazer. Maravilha. Começa a vender coisa usada e começa a descobrir a internet. Começa a descobrir que dá para vender coisas na internet. Maravilha. Só que nessa época a gente não tem essa percepção, tem? Por exemplo, naquela época você não sabia o que era empreendedor, eu já sabia. Não, essa palavra é assim, não falava, empresário. Eu quero ser empresário, eu quero ter meu próprio negócio, quero ser o meu patrão. É isso aí, é assim que a gente fala, empreendedor, né? Aquele resolvedor de problema que tem um empreendimento. Mas é isso, mas quando você vende um negócio no Mercado Livre, o Mercado Livre nem era tão estruturado quanto é hoje, né? Esse tipo de coisa. Diferente. Você não sente mais um vendedor do que um empreendedor. Você acaba sendo um revendedor. De porta a porta, praticamente. Só que a diferença é que as pessoas chegam na sua porta ali. Certo. Tanto que no início, quando eu tava largando a faculdade, eu tô acelerando alguns anos aqui, mas uma vez a minha mãe brigou comigo, porque eu não queria estudar, eu tava abandonando total a faculdade, e ela chegou pra mim e falou assim, eu não criei filho pra ser vendedor. A minha mãe falou isso. E assim, com certa razão, porque, você tá terminando uma faculdade de Direito numa federal, cara. Qual é a mãe que vai aceitar que um filho resolva brincar de vender coisa na internet? E ela não tinha a menor noção do que tava rolando por trás. E era uma visão de vendedor. E de fato, a visão de empresário, ela começa a surgir quando você começa a contratar pessoas. É curioso isso, né? É muito. Mas é assim que começou a história. Então, eu começo a vender curso para DJ, só que o seguinte, era só eu vendendo, eu era líder no Mercado Livre. E faturava meus 7, 8 mil por mês. Caraca. É bacana? Claro que era bacana. Para 18 anos? 18 anos, total. Só que o seguinte... Tem nego saindo da faculdade de engenharia agora... Não ganhando isso. Hoje. Naquela época, isso era uns 15 mil. Com certeza, pegar a inflação. Só que mesmo assim, o cara pega o gosto pela coisa e pensa assim, dá para fazer mais. Só que eu já sou líder, sou o único vendendo aqui. Quer dizer, eu preciso de um novo produto.